crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a nossa última atividade da semana. A atividade do dia 19/6, que é o mês de junho de 2020, sexta-feira. Bom, peguem aí o livro novo da Escola da Inteligência, Aprendendo a se Comunicar. É a 4ª edição. Bom, vamos ouvir a canção Totó tem que aprender como falar. Lembrando de colocar a data de hoje, 19/6, que é o mês de junho de 2020. Vamos ouvir a canção? Totó tem que aprender como falar. Na Escola da Inteligência, vamos aprender a usar a nossa inteligência cada vez mais. Vamos ouvir agora a canção da 4ª lição. Totó tem que aprender como falar. O Totó é o macaco que adora conversar com todos os seus amigos, não para de falar. Ele fala pelos cotovelos, Sim. Fala mais que papagaio, Sim. Fica com a matraca aberta, Sim. Não guarda a língua na boca. Sim. Ei, Totó, preste atenção, você precisa aprender que palavras podem ajudar, mas também podem machucar. Ei, Totó, preste atenção, você precisa aprender que palavras podem ajudar, mas também podem machucar. Falar com carinho, Sim, falar pra elogiar, sim, falar para agradar, sim, falar para ensinar. Falar é muito bom, mas tem que ter muita atenção. Bom mesmo é falar com o coração. Falar com carinho, sim, falar pra elogiar, sim, falar para agradar, sim. falar para ensinar. Posso te ajudar? Você é muito legal. Quer brincar comigo? Você é genial. Falar é muito bom, mas tem que ter muita atenção. Bom mesmo é falar com o coração. Falar é muito bom, mas tem que ter muita atenção. Bom mesmo é falar com o coração. Oh, 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 oh. E aí, gostaram de escutar a canção do Totó? Bom, agora então eu peço a ajuda da família para fazer a leitura acompanhando a ilustração do livro, lá das páginas 10 até a 18. Então, deixam as crianças explorar essas ilustrações, falar um pouquinho do que elas estão vendo, das características dos animais que estão aí, né, sobre o que elas entenderam dessa canção, tá? Conversem, né? Convide a criança a falar sobre os sentimentos, a aprender a lidar com esses sentimentos e essas emoções, com os sentimentos e as emoções dos outros também, né? A se colocar no lugar do outro. Bom, agora nós iremos abrir lá na página 19, lembrando de colocar a data de hoje, 19/6 de 2020. Pensando sobre a canção, é nossa roda de bate-papo. Então, é importante que a criança seja conduzida a pensar nos vários aspectos abordados na canção. Realize um levantamento das expressões e emoções e sentimentos nas crianças.
Então, é aquilo que eu falei no outro slide. Conversem com as crianças sobre o que elas entenderam da canção, sobre as características de cada animal que está na história, né? As expressões desses animais, os sentimentos, né? Então, conversem com a criança sobre tudo isso e depois façam as perguntas. Deixam as crianças pensarem para responder. O que o macaco Totó adora fazer? O que você entende por falar pelos cotovelos? Falar como papagaio? Estar com a matraca aberta? O que Totó precisa aprender? Como falar, como usar as palavras para ajudar e não para machucar? E aí, o que vocês acham dessas perguntas? Pensem e conversem com a família de vocês. Como podemos usar as palavras para ajudar alguém? É fazendo elogio? São palavras carinhosas, de incentivo, de apoio? E aí, como vocês acham que é? E como as palavras podem machucar? Quando usamos para ofender, diminuir alguém, para fazer com que a pessoa se sinta mal. Vocês acham que é isso? O que vocês acham que é? Bom, continuando as perguntas lá da página 19, ó, você acha importante saber falar com carinho? Por quê? Como as pessoas se sentem quando recebem elogios? Como você se sente quando recebe um elogio? Você fica feliz? Você fica triste? Você fica com raiva? Como você se sente? Como podemos perceber se as pessoas gostaram do que nós falamos? Saber conversar é bom? Por quê? O que você entende por falar com o coração? Você já aprendeu a falar com o coração? Como você se sente quando fala com o coração? Como você se sente quando alguém fala com o coração? O que é falar com o coração? Vocês sabem? Pensem aí. O que vocês acham que é? Falar palavras boas que fazem bem a nós e aos outros. É importante destacar que muitas vezes podemos falar com o coração, também quando estamos muito nervosos, mas que essas palavras não fazem bem nem a nós, nem às outras pessoas. Então, quando nós estamos muito nervosos, nós podemos descontar esse nervosismo, essa raiva em outra pessoa. Como devemos lidar com essa raiva, com essa situação, esse momento de nervosismo? O que vocês acham? Pensem aí e discutem com a família de vocês. Bom, agora lá na página 20, ó, dinâmica. As palavras expressam nossas emoções. Coloquem a data de hoje, 19/6, que é o mês de junho de 2020. Vamos escutar um pouquinho sobre essa dinâmica? Prestem bastante atenção. Depois que a gente fizer essa reflexão com as crianças, a gente vai fazer uma dinâmica, então, para sintetizar esse momento de reflexão. Então, nós vamos elaborar frases com a criança, fazendo perguntas para ela e pedindo para elas agirem com as suas emoções através daquelas perguntas que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, quando você está com fome, qual que é o seu sentimento? Então, a criança ela vai expressar através dessa frase o sentimento de estar com fome. Ou quando ela não quer mais, o amiguinho não quer mais brincar com ela. Qual é o sentimento que ela teve ali? Ou se ela está com muito sono, qual que é o sentimento? E através dessa dinâmica, a gente vai trazer a reflexão de que as palavras, elas também expressam as nossas emoções. Então, as palavras que a gente fala, as palavras que a gente escuta, elas despertam algumas emoções dentro de nós. E aí, gostaram? Então, agora, família, eu convido vocês. Vocês podem, aqui tá algumas frases, né, que vocês podem estar perguntando para a criança, e aqui os sentimentos que elas vão ter que expressar aí. Vocês podem usar outras frases, outros sentimentos, mas deixam que a criança expressem esses sentimentos, pensem nesses sentimentos e vocês depois vão conversando sobre cada sentimento, o porquê que ela expressou esse sentimento,
Se ela poderia expressar de outra forma. Então, brinquem aí e conversem sobre as frases e os sentimentos. Bom, lá na página 20, continuando a dinâmica, agora são as questões para analisar com as crianças após a dinâmica que vocês fizeram. Essa brincadeira aí que vocês fizeram com a criança. Depois dessa brincadeira, vocês irão perguntar, questionar as crianças, fazer a criança pensar sobre essas questões. Qual foi a maneira que falamos com o coração? Você conhece outras palavras saudáveis para expressar o que sentimos? Quais são essas palavras, né? E aí, quais são as palavras saudáveis, né? O que vocês acham que são palavras saudáveis? Além das que vocês trabalharam na dinâmica, tem outras palavras? Quais são essas palavras? Você conhece alguma palavra que pode ser saudável, mas que também pode ser não saudável? Quais são essas palavras? Em quais situações podemos usar essa palavra como saudável e por quê? Em quais situações podemos usar essa palavra como não saudável e por quê? E a maneira como usamos as palavras com raiva, com carinho, com manha, com birra, com tristeza, emburrada, chorosa, é importante? E por quê? E aí, pensem um pouquinho em cada uma dessas questões, vão respondendo aí para a família de vocês. Tem alguma outra forma outra maneira, né, de expressar aí com o coração, o que vocês acham? Tá? Então, pensem e discutem com a família de vocês. As maneiras saudáveis, as não saudáveis, quais são as saudáveis, quais são as não saudáveis. Então, conversem um pouquinho aí sobre essas expressões aí que foram feitas na brincadeira, essas emoções e como lidar com elas. Bom, agora lá na página 21, vocês irão colocar a data de hoje, 19/6, que é o mês de junho de 2020. Jogo da memória das palavras saudáveis. Então, vocês irão pegar uma tesoura sem ponta, recortar cada quadradinho desse, tá vendo? E depois, vocês irão brincar de jogo da memória. Lembram como brincam? Lembra como brinca? Vocês irão recortar todos esses quadradinhos. Depois vocês irão virar todos de cabeça para baixo, embaralhar. E cada um tem sua vez. Então, joga aí com a família de vocês. Chama quem tiver aí para brincar com vocês. Coloquem tudo de cabeça para baixo. Faça uma roda. E comecem. Um de cada vez. Então, o primeiro vai virar uma carta, mostrar, depois virar outra. Se for o par, pega e joga novamente. Se não for o par, vira a carta de cabeça para baixo novamente e deixa a próxima pessoa jogar. Combinado? Quem tiver mais quantidade de cartinhas aí, ganha o joguinho aí. Tá bom? Então, brinquem bastante, aproveitem, conversem sobre os sentimentos. Olha lá, aqui é a família, agradecimento, aprendizado, conversa, sorriso, brincadeira, alegria, amizade, abraço, amor. Conversem sobre esses sentimentos, que estão aí nesse jogo da memória. Esses sentimentos são saudáveis ou não saudáveis? Nós falamos ele com o coração ou não? O que vocês acham? Então, brinquem bastante, aproveitem, tirem foto, me mandem, que eu vou gostar muito de ver. Olha lá, eu também tenho, E eu também vou jogar aqui na minha casa, com a minha família. Bom, por hoje é só, crianças. Ótimos estudos e até a próxima aula. Bom final de semana, fiquem com Deus. Um beijo.